Este é o segundo tutorial do SEG para conhecer a plataforma, e nesse segundo tutorial nós vamos falar sobre como visualizar a base de dados do SEG e como navegar por ela da forma mais prática possível. Então, ao entrar na plataforma, no site do SEG, que é seg.eco.br, você entra nesse site e temos aqui o link para a base de dados, e nós vamos começar por conhecer a base de dados com as emissões totais, que é a forma mais simples de visualizar as emissões. Então, ao entrar na plataforma, a primeira coisa que você vai ver são as emissões do Brasil, o total das emissões do Brasil, separada pelos grandes setores: energia, agropecuária, processos industriais, resíduos e mudança de uso da terra, que a gente vê aqui embaixo. As emissões, por default, elas aparecem apenas as emissões, mas você tem a opção de visualizar as emissões líquidas, sem a remoção de áreas protegidas, remoções, etc. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui você escolhe o tipo de emissão você está vendo. Você pode também visualizar isso por todos os gases de efeito estufa que são medidos: CF4, CH4, CO, CO2, HFCs, óxido nitroso e assim por diante. E também pode enxergar as emissões em CO2 equivalente, que é a transformação de todos esses diferentes gases na mesma unidade, no seu equivalente em CO2. Como equivalente de CO2, ele também tem diferentes métricas para serem calculadas, de acordo com os diferentes relatórios do IPCC. A gente apresenta esses dados nessas diferentes métricas, tanto em GWP, Global Warming Temperature, ou o GTP, Global Temperature Potential. São duas formas de se medir, e elas também têm fatores de conversão diferentes para diferentes relatórios do IPCC, como o AR2, que é o segundo relatório do IPCC, o AR4, que é o quarto relatório, e o AR5, que é o quinto relatório. Por que nós escolhemos esses três relatórios? Porque são aqueles mais comumente utilizados. Como a métrica que é mais utilizada é o GWP, do segundo relatório do IPCC, então, por default, ele aparece aqui na plataforma CO2 equivalente GWP AR2. Isso é como é reportada a maior parte das iniciativas que tratam de emissões de gases de efeito estufa. Porém, o terceiro inventário nacional de emissões de gases de efeito estufa do Brasil, o mais recente, ele adotou os fatores de conversão do quinto relatório do IPCC. Então também as emissões aqui estão presentes e disponíveis em CO2 equivalente, de acordo com o quinto relatório do quinto relatório do IPCC, e que é o que é utilizado na terceira comunicação nacional, no inventário nacional. Porque tem também o R4, porque os inventários dos países desenvolvidos, junto à Convenção de Mudança Climática, adotam já há 2 anos os fatores de conversão do quarto relatório do IPCC. Então também aqui tem disponível com a R4. Mas como ainda os dados principais são com os dados de conversão do segundo relatório do IPCC, a gente mantém ele como padrão. Eu vou só mudar aqui para vocês verem como altera os dados aqui embaixo quando a gente, por exemplo, muda para o GWP do AR5. Então, você vê que há uma mudança dos valores gerais das emissões, que estariam, por exemplo, em 2 gigatoneladas. Então, eu vou voltar aqui para o AR2. Aí vocês veem que aqui a emissão cai um pouquinho.
E isso tem a ver principalmente com os fatores de emissão, as conversões de metano e de óxido nitroso. A gente também tem os dados todos, tanto para o território brasileiro, quanto alocada por estados. A gente explica na metodologia como é feita essa alocação para os estados. A gente faz o cálculo da emissão para o país e depois a gente usa uma série de métricas para fazer a alocação por estados. Isso nós vamos explicar em outro tutorial como funciona. Mas você pode, por aqui, ver as emissões também por estados. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Espírito Santo e a gente tem as emissões para o Espírito Santo. E assim você pode fazer para cada um dos estados e enxergar as emissões. Vou voltar aqui para o Brasil. A gente daqui a pouco vai falar sobre essa área de comparação. Mas antes eu queria mostrar aqui tudo que você enxerga neste gráfico, os dados estão na tabela abaixo. Então, todos os números relativos às emissões que estão aqui em cima também encontram-se aqui embaixo. Você pode rolar aqui para a direita e você vai ver até o último ano, por exemplo, aqui 2015. Se você quiser mudar o período que você está enxergando na tela, basta mudar aqui na barrinha. Então aqui eu mudei para o ano 2000 e a gente viu só o período de 2000 a 2015. E a gente pode também voltar para trás. No caso aqui eu voltei até 1970. Aqui vale a pena chamar a atenção de que para o caso de mudanças de uso da terra, de florestas, onde entra a parte de desmatamento e outros tipos de conversão de uso da terra, nós não temos dados de 1970 a 1990 ainda, porque não há informação suficiente para a gente poder gerar essas estimativas. Então, quando você estiver olhando os dados de 1970 a 2015, se você quiser enxergar ele de uma forma comparável todos os anos, basta desligar aqui, ó, mudança de uso da terra. Quando você clica na legenda, você vê que ele fica aqui cinza claro, ele sumiu aqui da legenda e permite você enxergar todos os anos. E aí interessante aqui que você vê que as emissões brasileiras elas são bem crescentes, né? Se você tira a mudança de uso da terra. As grandes variações das emissões no Brasil elas ocorrem basicamente pela flutuação das emissões por mudança de uso da terra. Tudo que você enxerga aqui como gráfico, que você inclusive pode mudar o tipo de gráfico, pode fazer um gráfico só de colunas, lado a lado, ou gráfico de coluna empilhada, pode ser um gráfico de área e também pode ser um gráfico de linha. Todos esses gráficos estão disponíveis. Qualquer um deles que você esteja visualizando, você pode exportar na forma de uma figura para usar num projeto, num trabalho, numa palestra, uma explicação sem nenhum problema. E também os dados da tabela que estão abaixo, você pode exportar a tabela que você está enxergando aqui, você pode exportar ela para um arquivo Excel diretamente. Aqui também tem uma função que é a ideia de você poder comparar esses dados, ou as tendências desses dados, com alguns indicadores que são todos parte de dados de atividades, indicadores que são usados inclusive para fazer as estimativas de emissões. Então, por exemplo, você pode comparar com a população brasileira, você pode comparar, aqui eu estou só plotando a população brasileira, então você tem aqui a população brasileira, nesse caso aqui a população urbana, e as emissões brasileiras. Você pode comparar, por exemplo, com o PIB. Então a gente tem aqui o PIB brasileiro, a evolução do PIB e a evolução das nossas emissões. E aí tem dezenas de indicadores que você pode utilizar. Esses indicadores a gente ainda não tem disponíveis para baixar esses dados dos indicadores, mas nas próximas versões do SEG a gente deve já disponibilizar esses dados também para serem baixados. Então essa é de forma geral aquilo que você pode fazer com as emissões gerais aqui. Depois você pode entrar nas emissões por cada um dos setores que são trabalhados no SEG. Eu vou, para efeito de exemplo aqui, vou usar os dados de agropecuária, mas a lógica é a mesma para todos os setores. Então,
estou entrando aqui em agropecuária. Bem que a interface é bem parecida, ela é muito próxima à interface anterior, com um detalhe que ela tem um filtro para você visualizar os dados de forma mais detalhada. Então a mesma coisa, tipo de emissão, tipo de gás, pode ser pelo Brasil ou por cada um dos territórios, e você pode comparar. Nesse caso aqui vai aparecer a comparação apenas com os indicadores que têm relação com a agropecuária. Então, quando você abre aqui, o que você enxerga são os dados totais de emissões da agropecuária dividido pelos setores, na forma como é contabilizado os gases pela metodologia do IPCC e do Inventário Nacional de Emissões. Aqui ele está mostrando de 2000 a 2015, a gente pode voltar para qualquer período que tem nessa barrinha. E da mesma forma como no exemplo anterior das emissões gerais, você pode ligar e desligar qualquer um dos itens da legenda para enxergar o gráfico só com os demais itens. Se eu tirar aqui fermentação entérica, eu enxergo as emissões a partir apenas dos outros setores que estão marcados. E da mesma forma, aqui tem a tabela de dados. Isso sempre vai acontecer toda vez que você enxerga um dado no gráfico, você tem a tabela abaixo, pode fazer o download da tabela, pode exportar os gráficos e tal. O que tem de novidade aqui é que você tem esses filtros avançados. Esses filtros permitem você navegar pelo detalhe de todos os dados que são produzidos pelo SEG. Então, a gente prioriza viabilizar com que se possa olhar todos os dados completos aqui na plataforma, da mesma forma como você pode fazer o download de todos os dados. Então, por exemplo, aqui nós estamos enxergando os dados pelo processo emissor. Mas eu poderia enxergar também os dados por tipo de atividade. Se é atividade animal, vegetal, ou uma mescla deles ou outras emissões. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em ativar aqui tipo de atividade, ele muda o gráfico para as emissões por tipo de atividade. A gente aqui vê que a emissão pela produção animal é a principal fonte de emissões do setor agropecuário. Mas eu também posso ver as emissões por atividades específicas. Então aqui eu estou enxergando as atividades específicas. Nesse caso ele colocou tudo junto, misturado, mas eu poderia, por exemplo, se eu tirar aqui o outros e a parte vegetal, eu vou enxergar basicamente o que está relacionado com a atividade animal. Então, por exemplo, se eu tirar aqui, é que eu estou enxergando por tipo de animal quais são as emissões totais no Brasil em CO2 equivalente, GWP, AR2. Então, por exemplo, se eu tirar, estou vendo aqui, gado de corte é o mais importante. Qual seria a segunda fonte de emissões de animais na agropecuária brasileira? Se eu tirar aqui o gado de corte, eu consigo enxergar que a segunda fonte é o gado de leite, tá certo? E se eu tirar o gado de leite, o que eu estou enxergando? Estou enxergando que, bom, aí já é uma distribuição maior aqui entre os diferentes, entre a questão de suínos e, por exemplo, as aves. Isso você pode fazer com todos os, enfim, qualquer área que você esteja olhando. Então você pode realmente olhar detalhadamente. Lembrando que onde você tiver clicado aqui em cima, na atividade, por exemplo, aqui a atividade específica, onde essa parte laranja é o que ele vai estar mostrando. E dentro dessa área que ele está mostrando, você pode definir qual é o escopo que ele vai apresentar. Tá certo? Então, mesma coisa eu posso fazer aqui projetos específicos, processo emissor e assim por diante. Então, por exemplo, voltando aqui para processo emissor, se eu quiser enxergar as emissões, deixa eu só botar aqui todos, só fermentação entérica é o que eu vou enxergar aqui. Eu estou enxergando só a fermentação entérica. Mas eu quero saber a fermentação entérica por atividade específica. Aí eu clico aqui em atividade específica. Como eu só estou marcando a fermentação entérica, ele só vai me mostrar aquilo que tem a fermentação entérica. Tá bem? Então é assim que funciona essa parte de você ver as emissões por cada um
dos setores. No próximo tutorial a gente vai explicar como enxergar as emissões por atividade econômica e explicar um pouco como funciona as emissões por estado e desenvolver um pouco a questão das emissões brutas e emissões líquidas.